Olá, você que nos acompanha pelo Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Estamos hoje com mais uma live. Se você está ao vivo conosco, pode enviar as suas perguntas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre duas situações que ocorreram em Mato Grosso de homofobia que preocuparam muito, principalmente as mães, não só das pessoas que foram agredidas, mas também de toda a comunidade LGBT, é LGBTQIA+. Então, a gente vai hoje falar um pouco sobre a situação em Mato Grosso. A nossa convidada especial de hoje é a Josi Marconi, que é a coordenadora do coletivo Mães pela Diversidade Mato Grosso. Josi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Né? Esses dois casos que eu estava me referindo foram casos que geraram aí até notas, né, de repúdio por parte não só do coletivo, mas também de grupos aqui do estado, né, que foi lá em Alta Floresta, um apresentador de TV que expôs um defensor público, né, só para situar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando, ironizando, imitando, né, e também um outro caso de uma agressão até física, né, de uma mulher a um jovem, em Lucas do Rio Verde, né, na rodoviária. Ela, inclusive, pegou barra de ferro para bater nele, por ela perceber que ele é gay. Eu queria que você já, de princípio, Josi, explicasse para a gente um pouco o que é esse coletivo, Mães pela Diversidade MT, há quanto tempo ele existe, como é que se formou esse grupo? Bom dia a todos, todas e todes. A ONG Mães pela Diversidade começou em São Paulo, né? Nós somos uma ONG que está presente em quase todos os estados do Brasil. Nós somos mães e pais de pessoas LGBTs. Lídice, quando a gente tem a notícia de que nossos filhos são LGBTs, a gente fica um pouco sem chão, né? Porque toda a nossa construção de educação, ela é heteronormativa, ou seja, a gente parte do pressuposto que todas as pessoas são héteros. E o que sai desse padrão para a gente, na nossa educação, ela é muito confusa, né? Diferente, e a gente não sabe lidar com isso. Então, quando a gente percebe que o nosso amor pelos nossos filhos pode ser maior do que toda essa educação da nossa sociedade que a gente teve, a gente para e pensa, bem, então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, partindo dessas emoções, dessas mães e pais, principalmente de mães, porque no início éramos só mães, foi entendido que juntas somos mais fortes. Então, a Maju, lá em São Paulo, em 2013 aproximadamente, se juntou a outras mães e foi proliferando, foi aparecendo mais mães com os mesmos sentimentos de dor, de medo, porque a gente fica com medo das violências que nossos filhos vão sofrer, né? Na escola, no trabalho, na sociedade. Como é que os nossos filhos, nossos amores, né, vão sofrer? E enquanto mães e pais, a gente tem essa preocupação, né? Então, foi isso que esse coletivo, no início, coletivo agora, ONG, começou. E desde então a gente vem lutando por políticas públicas, a gente vem abraçando outras mães que ficam sem chão, né? Porque a gente entende que com informação, com formação e com aceitação dessas mães, esse carinho, esse abraço juntas, nós podemos ficar mais fortes, segurar a mão dos nossos filhos com mais força para que eles consigam estar nessa sociedade tão violenta como diferente, com mais força. A gente vê aqui na reportagem que o site RD News publicou sobre, né, essas notas de repúdio que vocês emitiram a partir desses dois últimos casos, esses casos mais recentes. Também tem aqui os dados relacionados a ocorrências por motivação de homofobia, né? Em 2019 foram 139, já foi 26% a mais que 2018. Existe muita subnotificação em relação a essas situações, Rosi? Infelizmente, sim, porque grande maioria das violências acontece primeiro em casa, né? Então, são pais e mães
que não entendem essa nova possibilidade de família e que não têm informação, formação e acolhimento para lidar com essa pessoa que agora vai parecer diferente no início. Então, muitos LGBTs sofrem violências dentro de casa e não fazem essas notificações. E também tem medo, porque a homotransfobia foi criminalizada há pouco tempo. Né? Então, existe por parte da comunidade LGBT também um receio de chegar numa delegacia e ser maltratado, ser avacalhado. As polícias aqui no Mato Grosso têm tido formação para esse atendimento, preenchimento de boletim de ocorrência, enfim. Mas também acontece quando uma pessoa trans sofre um assassinato, uma violência, quem vai fazer a ocorrência geralmente são os familiares. E, nesse caso, eles também não utilizam a identidade de gênero dessa pessoa. Aí, às vezes, omite essa questão e não entra como um dado estatístico, né? Há um tempo atrás, eu assisti uma palestra de uma defensora pública, contando um caso em específico que ela atuou, de um rapaz que ele fez 18 anos, né? E aí ele disse à sua família que ele era gay. Na verdade, ele já tinha essa identidade desde pequeno, né? A gente percebe que uma das situações, né? Às vezes a pessoa ela tem o corpo feminino, mas ela se sente homem e vice-versa. E ele era um menino, como se diz no jargão popular, me desculpa se eu até usar termos errados, mas ele era um menino que tinha todos os traços femininos, e aí ele se assumiu aos 18 anos, né, e assumiu para a família dele, né, eu sou gay, e a família o botou para a rua, para fora de casa. Eu acho que você deve acompanhar muitas situações, acontece muito isso, só que ele teve a percepção de procurar o fórum, a defensoria pública, com a seguinte questão, a seguinte dúvida: olha, eu não quero me prostituir, eu não quero ter que, sabe, vender meu corpo para poder me comer, eu quero estudar. Será que tem como fazer alguma coisa? E aí essa defensora, ela conta que ela falou que sim, que eles iriam entrar com um processo, né, para buscar uma pensão para ele, que a família pagasse uma pensão para ele poder estudar e conseguir manter, sei lá, pagar um quartinho que seja, um lugar para ele, né, já que a família não o acolheu, né, e assim ele conseguiu, né, via judicial, brigar por esse direito, porque ele queria estudar. Josi, a minha pergunta é a seguinte: tem muitos casos dessa forma, que as famílias, as mães, infelizmente, às vezes não têm esse conhecimento, como você falou, acabam botando seu filho para a rua e ele acaba caindo na prostituição. Isso acontece muito? Sim, então vamos lá. Gay é uma orientação sexual, né? Não é uma identidade de gênero. Você pode ser uma pessoa T e ser hétero, ou ser uma pessoa T gay, ou uma pessoa T bissexual. Então, no caso, ele se assumiu uma pessoa T, né? Trans, uma mulher trans. Bem, acontece muito, Lídice, infelizmente. A maioria das mulheres T, né, as mulheres trans, que estão na prostituição por falta de apoio familiar, né? Porque, como eu já falei, é muito difícil e complicado quando uma mãe não tem formação e apoio, né? Porque a gente fica perdido mesmo. E eu já estou com a minha filha assumida já há alguns anos, trabalho na área de gênero, sou professora de biologia e ainda estou aprendendo. Tem muita coisa que eu ainda não sei, porque não é a minha vivência, é a vivência da minha filha e da comunidade. Por mais que eu esteja junto, por mais que eu seja empática, simpatizante e ame demais todos e todas e todes, eu ainda sou hétero. Então, eu ainda tenho muito que aprender, né? Então, é um tempo longo de aprendizado. E nem todas as pessoas têm disponibilidade e esse entendimento. Por isso que nós, mães, estamos aqui.
É para a gente tentar tirar as mães e os pais do armário, né? Até eu brinco que é para a gente colocar os fascistas dentro. Mas a gente precisa que as famílias entendam que quando elas não saem do armário, elas podem estar assinando o atestado de óbito dos seus filhos e filhas. Porque esses filhos e filhas vão para a rua para sobreviver. E quando uma pessoa está na prostituição, ela sofre muitas violências físicas, patrimoniais, psicológicas. É muito triste você saber que uma pessoa está na prostituição porque a sua família colocou ela para fora simplesmente porque ela tem uma maneira de amar diferente. Que orientações você poderia passar aqui para as mães que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, porque esse vídeo vai ficar disponível no Facebook do RD News, a gente coloca no YouTube, vai para o site também, de como fazer, né? Você disse que, no seu caso, você sente, de início, sente um choque, mas você foi buscar informação e conhecimento. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem tanto esse acesso, né? Como uma mãe deve acolher o seu filho ou a sua filha numa situação dessa? Como você disse, a família precisa sair do armário, né? Dá umas dicas, então, Josi, para a gente. Sim, a primeira coisa que a gente vê muito é que a religião ela é um empecilho muito grande para a aceitação dessas pessoas LGBTs na família. Então, eu digo o seguinte, a palavra de Deus é ame ao próximo, sempre. Né? E se o próximo está bem do teu lado, ame ele mais ainda. Né? Acolha. E eu sempre falo com as mães que estão chegando para assistir um filme que chama Orações para Bob. Esse filme traz a relação de uma mãe com um filho, uma mãe extremamente religiosa. Enfim, eu não vou dar spoiler do filme, mas é muito interessante. E ele toca muito nessa relação de mãe, religião e filho LGBT. Bem, eu sempre digo para as mães que o amor pode vencer. Que ter um LGBT na família não acaba com a família, só torna essa família diferente. E ela pode ser uma família amorosa, calorosa, uma família linda. Só que a gente precisa estar junto, a gente precisa lutar junto, segurar a mão dos nossos filhos. E quando uma pessoa LGBT tem um apoio da família, essa pessoa é uma pessoa mais forte. Então, ela vai aguentar mais, ela vai lutar mais, ela vai ser mais feliz. Quando a gente tem um porto seguro e sabe que é amável, a gente é muito mais feliz. Então, é isso que as famílias precisam. Amem seus filhos, acima de qualquer coisa. Amem, acolhem, apoiem, que essa família vai ser muito feliz dessa maneira. Porque o que a gente, às vezes, ouve muitos relatos, né, em especial até de artistas que fazem questão de contar as suas histórias, é que, em especial, no princípio, a própria pessoa, ela fica num drama muito grande, né, porque não é uma opção, né, eu ouvi até, para me preparar para essa entrevista, um pouco uma conversa do Tami, com o Marcos Mion, falando, ele falou assim, acho que eu gostaria de escolher passar por preconceito, por situações vexatórias, humilhantes, eu não escolheria, né? Então, assim, esse princípio deve ser também muito difícil até de se reconhecer aonde que eu estou inserido, né? São tantas, a gente até depois no final queria que você explicasse um pouquinho as siglas, né? LGBTQIA+. Então, assim, é todo um universo que muitas vezes a pessoa realmente não conhece, né, Josi? Então, assim, nesse princípio, talvez uma ajuda também de psicólogo, você acha que precisa uma ajuda profissional? Às vezes a pessoa entra em depressão, tem que tomar medicação. Que tipo de orientação nesse sentido você pode dar também? Bem, já é sabido que a população LGBT é uma população extremamente vulnerável e com uma grande chance de depressão e suicídio, porque a sociedade não os aceita. Né? A população LGBT, tudo que tem conseguido tem sido via judicial. Né? As políticas públicas não estão voltadas para a comunidade LGBT, tudo tem sido conseguido via judicial.
quando uma pessoa tem essa falta de saber onde se encaixa numa sociedade, isso pode vir causar depressão e uma tendência suicida. É óbvio, é muito interessante que essa pessoa e essa família possam ir a um psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico, até para entender todo o contexto que essa família vai agora se encontrar. Né? Uhum. E estar perto dos pares, as mães com as mães, os filhos com os filhos, né? Para todo mundo conseguir entender essa nova dinâmica familiar que vai acontecer durante o restante dessa vida. Uhum. A ONG Mães pela Diversidade, ela ajuda nesse sentido de dar orientações, as pessoas, de repente, que estão vivendo essa situação, principalmente no início, né, pode procurar a ONG, como é que é o trabalho de vocês, Josi? Sim, o nosso trabalho ele não é assistencialista, né? Uhum. Agora, nessa pandemia, nós estamos com algumas parcerias, a gente está recebendo cestas básicas, álcool, gel, máscaras. Então, a gente entra em contato com as pessoas em vulnerabilidade social, né, os LGBTs em vulnerabilidade social, e a gente está distribuindo. Nós recebemos cobertores da prefeitura, cestas básicas da Assembleia. Então, assim, tem uma rede de parceiros que nos ajudam, e nessa pandemia a gente está tentando minimizar essas dores, porque, por exemplo, as meninas do zero, né, da prostituição, não estão podendo trabalhar. Então, a gente está tentando minimizar essa fome, minimizar essa dor. Né? Uhum. O nosso trabalho é basicamente acolher as mães, estar com as mães e pais, nós temos pais também, né? E isso é Uhum. muito lindo, ver os pais lá também lutando por seus filhos e filhas, né? Porque a maternidade, esse amor que foi imposto só para as mães terem, esse amor também é dos pais, né? Quando esses homens assumem esse lado de amor deles, que não é privilégio das mães, eles também lutam junto, né? Todos juntos. E isso é muito bonito. Bem, Uhum. então, a gente tem esse trabalho de trazer essa família, de explicar, de estar junto, porque de vez em quando rola uma tristeza, poxa, eu fiquei grávida de uma menina, agora é um menino, eu tenho saudade da minha menininha. Então, a gente tem que estar junto para conversar. Uhum. Ou, Uhum. poxa, foi xingado, o que eu faço agora? Eu tenho que ir lá na escola. Aí a gente vai, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho de estarmos juntas, porque juntas a gente se sente mais forte. A gente tem esse trabalho de trazer as mães que estão agora ficando sem chão e segurar, abraçar e juntas a gente aprender essa nova dinâmica familiar, para que essa família Uhum. fique. Porque o que destrói uma família não é LGBT, é falta de amor. Uhum, uhum. E vocês têm, assim, redes sociais que vocês divulgam o trabalho de vocês, quem quiser acompanhar, quem quiser se voluntariar na ONG também, como é que pode achar vocês nesse mundo que nós estamos aqui de internet, Josi? Sim. Nós temos o Facebook Mães pela Diversidade, e aí Uhum. lá eles encaminham para uma sala de chat, que cada estado tem a sua, e aí as pessoas vão falando com a gente. E também tem o telefone, que é 659-8118-0884. E aí Uhum. fala direto comigo, e aí caso a gente veja que a pessoa está precisando de um atendimento psicológico, a gente encaminha, Uhum. a gente tem parceria com o centro de referência, a gente encaminha. Nós fazemos parte do Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia, então, quando é uma violência, a gente também encaminha. Né? Então, nós somos Uhum. uma ponte, né? Nós Uhum. somos uma ponte para que a comunidade tenha esses acessos, né? Para segurança pública, para psicólogo, para médico. Então, é assim que a gente Uhum. faz. Você pode A gente repetir o não... telefone? Oi? Pode repetir o telefone? É 65 Uhum. 981180884.
0884, que aí eu vou colocar, a hora que a gente subir para o Facebook, para o YouTube, lá para o site, a gente coloca o telefone também para informações, né? A gente já está aí com 20 minutos de bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as siglas, né? LGBTQIA+, mas eu sei que tem muito mais, né? Esse mais aí vai seguindo, né? Conta um pouco assim, da história de como foram surgindo, né, essas denominações, as que são mais conhecidas, enfim. Ok. Bem, no início não tinha esse monte de letrinha, né? Então, eram gays. Todo mundo que era homossexual era gay. Com o movimento feminista ficando tão forte e o movimento gay na época, né, também foram criando-se as outras letras e foi entendido que era importante dar visibilidade às mulheres também nessa luta. Uhum. O movimento feminista e a luta da comunidade LGBT sempre foram muito próximas, porque as pessoas LGBTs que mais sofrem violências são as que se aproximam do feminino, né? São mulheres trans, são gays afeminados. Então, a gente percebe como as lutas estão sempre juntas e como isso é do machismo patriarcal da nossa sociedade, né? Então, o que é feminino deve ser exterminado, pode ser coisificado, pode ser alvo de violências, né? Bem, as letras LGBT, QI+, são uma mistura de orientação sexual e identidade de gênero. Bem, orientação sexual é por quem você tem afeto, né? Então, se você é uma pessoa gay, você tem afeto, você é um homem e tem afeto por um homem. Se você é lésbica, você é uma mulher e tem afeto por mulher. Se você é bissexual, você é mulher ou homem e tem afeto por homem ou mulher. E mulher. T é de transexual, é uma pessoa da identidade de gênero, é como a pessoa se vê, né? Eu nasci com o meu órgão sexual feminino, né? Mas eu me vejo como homem, então eu sou um homem trans. Ou eu nasci como mulher, como homem, e me vejo, quero me apresentar na sociedade como uma mulher, então eu sou uma mulher trans. Ou seja, homem trans e mulher trans é como a pessoa se vê. Não tem nada especificado de orientação sexual. Tanto que uma mulher trans ela pode ser lésbica, ela pode ser bi, ou ela pode ser hétero. E a mesma coisa um homem trans. E é de intersexo. São pessoas que nascem com as duas genitálias sexuais. Essa população está reivindicando essa identidade para que não aconteçam mutilações genitais no nascimento. Porque o que acontece? Os médicos e os pais decidem o sexo dessa criança, a genitália sexual dessa criança ao nascimento. E, com o passar do tempo, nem sempre essa criança vai se identificar com aquela genitália que os pais e o médico escolheram. Então, a luta das pessoas intersexo é que essa designação do masculino ou feminino, e a gente ainda está falando em binarismo sexual, feminino e masculino, seja escolhida por eles quando fizerem 18 anos, e não ao nascimento. Essa condição é o que a gente conhecia antes como hermafroditismo? Hermafrodita? Exatamente. Eu também aprendi assim na escola. Agora, são os assexuados. São pessoas que amam, mas que não necessariamente tenha que haver relação sexual. Né? Então, são pessoas que não têm vontade de ter relação sexual, mas que amam, porque o amor e o sexo não precisam estar necessariamente juntos. E essas pessoas têm esse sentimento. Então, não têm desejo sexual, mas amam. Então, são os assexuados. Bom, Josi...
Bom, aí tem que ir aprofundando o conhecimento, né? Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de abordar para a gente encerrar? Ou você, de repente, deixar uma mensagem aí para as famílias, para as mães, em especial, da diversidade? Bem, o que eu tenho aprendido é o seguinte: nem todas as mães e pais que aceitam os seus filhos precisam ser militantes, mas precisam aceitar e amar, entender toda essa nova dinâmica familiar. Então, procura a gente junto consegue fazer esse entendimento dessa nova dinâmica. Não Uhum, necessariamente você vai ser uma mãe militante, né? Você só vai ser uma pessoa que vai entender mais essa dinâmica e vai poder abraçar seu filho e filha, dar mais força para eles. E saber que é um aprendizado diário, né? Eu já tive muito bate-boca com a minha filha, apesar de já aceitá-la como lésbica, eu tinha muitas coisas que eu não entendia, que eu não aceitava, eu brigava com ela, e com o tempo eu fui aprendendo e fui, puxa, como eu era ignorante, né? Então, isso é um aprendizado que a gente vai ter sempre. Né? Não tenho uhum, medo, não tenho medo de amar. Saiam do armário junto com seus filhos, porque eles precisam dessa força. Porque a uhum, violência do lado de fora é muito grande. E não ache que é porque o seu filho ou filha é classe média, classe alta, é branco, que ele não vai sofrer violência. uhum, Infelizmente, na uhum, escola, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, pela sociedade. São violências sem fim que a comunidade LGBT sofre. Então, se uhum. essa pessoa tem uma família, tem força, ela pensa. Uhum. Bom, Josi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Espero que tenha trazido aí uma luzinha para muitas famílias que estão ainda vivendo esse drama de, como você disse, né, estão dentro do armário e não querem sair junto com seus filhos. Só assim, apresentando novamente a Josi, quem está nos acompanhando e quem vai nos assistir também daqui para frente. A Josi é bióloga, é professora, especialista em gênero e diversidade na escola, mestre em antropologia social nos estudos de gênero, membro da ONG Livremente em Direitos Humanos, LGBTQI, coordenadora e fundadora do Mães pela Diversidade aqui em Mato Grosso, entre outras questões, né, Josi? Mas muito obrigada mesmo, e espero que a gente possa ter trazido aí um pouco também, de tirado muitas dúvidas, né, apesar de a gente estar aqui nesse bate-papo pelo Facebook, tem muita gente que vai nos assistir e, de repente, vai procurar vocês aí. Vou repetir o seu telefone, né, que você passou aí para dúvidas e para informações, 659-8118-0884, e é só procurar, então, aí nas redes sociais, Mães pela Diversidade. Obrigada, Josi. Obrigada a todos. Até uma próxima.